Olá meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Jeep Williams. O Jeep Williams ele tem uma história um pouco conturbada. Sua criação não foi uma criação muito feliz, diga-se de passagem. Vamos falar sobre o Jeep Williams hoje, bora pro vídeo. O Jeep Williams teve seu começo durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles queriam um carro que fosse robusto para todo tipo de terreno, que fosse fácil de transportar para a Europa. Eles iam de avião e eram jogados de paraquedas lá na Europa, esses Jeeps Williams. Então criou-se esse Jeep para poder carregar uma arma, para poder fazer a guerra, para acontecer na Segunda Guerra Mundial. Esse Jeep foi criado. Por isso que eu falei que ele não tinha uma história muito feliz, não. Muitas vidas foram tiradas pelo uso do Jeep lá na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Jeep ele ficou meio sem propósito. Não tinha um propósito para o Jeep. Então a Williams Overland resolve fazer um Jeep que fosse destinado ao público civil. Esse Jeep foi chamado de Williams CJ2A de começo. Ele era um Jeep para uso civil e ele foi criado em 17 de julho de 1945 para ser o carro de uso civil e começou a ser vendido para o público civil do jeito que era vendido para o militar, mas sem arma em cima. Ele era vendido com a tração 4x4, do jeito que ele era feito para o uso militar, ele foi criado para o uso civil da mesma maneira. Em 1946, lá nos Estados Unidos, foi lançado uma versão do Jeep que foi chamado de Jeep Station Wagon. Ele é uma versão da Rural Williams aqui no Brasil. Na verdade era um Jeep, chassi de Jeep, que ele foi um pouquinho alongado e foi colocado em cima uma carroceria de um carro estilo uma perua. Ou seja, era um Jeep perua. Meus amigos, vocês vêm sempre aqui, assistem meus vídeos e não se inscreve nesse canal? Se inscreva agora nesse canal. Não cai o dedo e você vai ganhar muito se inscrever nesse canal. A Williams Overland do Brasil, quando ela veio para o Brasil, ela veio trazer esse Jeep para o Brasil. Ela começou no Brasil em 26 de agosto de 1952. Foi quando começou a construir sua fábrica. Em 1954, o Jeep ele começa a ser fabricado. São os primeiros Jeeps fabricados no território brasileiro. Só que ele ainda não era totalmente nacional, esse Jeep. Ele era trazido no sistema CKD. Ele vinha desmontado dos Estados Unidos para o Brasil e ele era montado no Brasil, esse Jeep. E esse Jeep ele era um câmbio de 3 marchas, com uma caixa de redução, que você podia optar pela caixa de redução, usar só a tração traseira ou usar a tração 4x4. E ele também tinha um motor de 6 cilindros, 2.638 cilindradas, que rendia 90 cavalos. Em 1956, aqui no Brasil, é lançada a Rural Williams. Ela era a mesma Rural Williams que foi lançada em 1946 lá nos Estados Unidos. Só que aqui ela ganhou o nome de Rural, lá nos Estados Unidos ela ganhou o nome de Jeep Station Wagon. E esse Jeep também, esse Station Wagon do Jeep também começou a ser montado aqui no Brasil, começou a chegar aqui no Brasil também no sistema CKD. Ele vinha desmontado dos Estados Unidos, igual o Jeep, e era montado aqui no território brasileiro. Em 1957, tanto o Jeep Williams quanto a Rural Williams passam a ser produzidos aqui no Brasil, totalmente, sua produção passa a ser totalmente nacional. Ele passa a ser produzido no Brasil com o mesmo motor 2.6 que era vendido nos Estados Unidos, e também foi feita um motor que era 3.0 que era também chamado de 161 polegadas cúbicas. Esse motor 3.0 ele rendia 132 cavalos e ele foi o primeiro motor a ser fabricado inteiramente no Brasil. Foi o primeiro motor Williams a ser produzido 100% no território brasileiro. Em 1960, a Rural Williams, que era fabricado aqui no Brasil, ela sofre uma reestilização. Ela tem como referência a cidade de Brasília para fazer suas linhas.
suas linhas da frente, ela fica com aquela linha mais moderna, porque a cidade de Brasília era uma cidade moderna, que foi lançada nesse mesmo ano. Esse mesmo ano que foi lançada a cidade de Brasília, foi lançada a Rural Williams, baseado na cidade de Brasília, em 1960. E esse ano também passa a ter uma versão de 4 portas da Rural Williams. Essa versão 4 portas, desde o seu lançamento, ela já foi feita lá nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, como o povo tinha um certo preconceito contra carros 4 portas, ela foi lançada na versão 2 portas. Também é raro, até hoje, uma versão 4 portas da Rural. Em 1961 é lançada uma versão picape da Rural. Essa versão picape da Rural, no início, ela foi chamada apenas de picape Williams. Ela era uma Rural sem aquela parte traseira e ela tinha 2 opções de transmissão. Ela tinha a transmissão 4x2 ou a transmissão que era usada no Jeep, que era usada na Rural, 4x4. E ela tinha variações de cabine. Ela tinha a cabine simples, que foi a mais vendida. Foi lançada também a cabine dupla. E foi também lançada uma versão que é bem rara da Rural Williams Pickup, que era cabine duplas e 4 portas. Em 1967, a Williams Overland do Brasil ela foi vendida para a Ford. Aí o Jeep, que era chamado de Jeep Williams, passou a se chamar Jeep Ford. A Rural Williams, que era feita aqui no Brasil também pela Williams, foi chamada de Ford Rural. A Pickup Williams ela foi chamada de F75 a partir desse ano de 1967. Em 1975, o Ford Maverick, que ele estava usando os motores 2.6 do Jeep Williams, que não eram motores muito bons para o Maverick, ele era bom no Jeep, tinha uma relação 4x4 para puxar, para andar em todo o terreno, ele era muito bom. Só que no Maverick ele não foi tão bom. Então em 1975, a solução, eles resolveram que iam tirar o motor 2.6 de linha e colocar um motor 4 cilindros no lugar. Isso aconteceu também no Jeep. O Jeep com essa opção por 4 cilindros que foi trazido esse ano para o Maverick, ou também podia ter o motor 3.0. Esse motor 4 cilindros que passou a ficar no lugar do motor 2.6, ele tinha 2.3 cilindradas que rendia 99 cavalos, ou seja, o motor 4 cilindros ele tinha um pouquinho mais de cavalo que os 90 cavalos do motor 2.6 6 cilindros. Em 1977, a Ford resolve descontinuar a Ford Rural, tirar a Ford Rural de linha. A Ford Rural sai de linha com 182 mil Ford Rurais produzidas, ficando apenas com o Jeep e a F75. Eles tiveram uma vida, embora não teve muitas alterações a partir desses anos, até 1982. Em 1982, a Ford F75, que era a Capri Williams, ela foi tirada de linha. Não tem um número exato de quantas F75 foram produzidas desde quando era da Williams. Estima-se que foram mais de 200 mil F75s, ou Pickup Williams, chame do jeito que quiser chamar, foram produzidas até esse ano de 1982. Em 1983, a Ford tira o Jeep de linha com 647.952 unidades de Jeeps produzidos. Bem, meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz com esse vídeo até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meus amigos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima, tchau, meus amigos.